Sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Madre Teresa de Calcutá. Com essa frase, nós vamos começar hoje o nosso estudo pedindo a Deus que Ele abençoe todos os nossos esforços, que sejam, por menores que sejam, que Ele abençoe os nossos esforços de estar com Ele, de estar com o pensamento voltado ao bem. Vamos pedir a Deus e rogar a Deus que nos ajude a nos tornarmos um dia benfeitores da humanidade, mas que enquanto isso não acontece, nós sejamos benfeitores de nós mesmos e daqueles que estão povoando a nossa psicosfera, os que caminham conosco. Senhor, em teu nome, nós abrimos esse estudo neste instante e te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, que o teu amor envolva cada um de nós presente nessa sala e aqueles que porventura não vão poder estar conosco hoje, todos eles, Senhor, seus amores, suas casas também sejam envolvidos e amparados pela tua misericórdia. Nos inspira, nos ampara, continua conosco, Jesus, e nos dê as forças necessárias para passarmos por tudo o que precisamos passar. Mas, principalmente, Senhor, humildade para aprender todo o ensinamento que as dores precisam nos ensinar. Em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos mentores espirituais do Grupo Alegria de Florescer, nós damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Olha só, meus amigos, hoje é o dia do estudo do livro Segurança Mediúnica. Mas eu sou uma pessoa que já tem um tempinho que deixei de fazer somente aquilo que eu acho que eu devo fazer. Às vezes eu faço o que a espiritualidade me pede para fazer. E hoje eu acordei às 5 da manhã e eu sempre durmo com o livro do meu lado. E eu fui dormir ontem à noite com o livro do lado e nem abri. E quando eu me virei para acordar, o livro abriu numa página do livro Ave Luz. E é sobre ele que hoje nós vamos falar, e exatamente sobre essa página, que, de certa forma, fala do mesmo assunto que o Miramês fala no livro, no capítulo de hoje, do Segurança Mediúnica. O nome da página se chama Benfeitor. E essa página está no livro Ave Luz, psicografado pelo mesmo médium que psicografou Segurança Mediúnica, pelo médium João Nunes Maia e pelo espírito Shaolin, que eu creio ser da mesma falange espiritual que compõe a falange espiritual de Miramês. Eu corri para o computador e fui fazer o bendito estudo para trazer para cá, porque faz o estudo, então vamos fazer direito. Então eu vou compartilhar com vocês, eu fiz rapidinho. Se tiver algum erro, vocês me perdoem, mas foi o que deu para fazer agora de manhã. Espera aí. Eu vou dar uma compartilhada. Todos estão vendo? Sim. Então, é uma página do livro Ave Luz, pelo Espírito Shaolin, através da psicografia abençoada do João Nunes Maia, e essa página se chama Benfeitor. E ela fala de João, o Evangelista. Deixa eu contextualizar. Esse livro, Ave Luz, o Shaolin, o espírito, ele foi à memória, recolheu a memória histórica no mundo espiritual e nos trouxe passagens envolvendo todos os discípulos de Jesus, tempos antes deles se encontrarem com o Mestre aqui na Terra.
Então, essa história, ela aconteceu também com o João Evangelista, momentos antes, tempos antes de se encontrar com Jesus na Terra. Então, vamos lá. Começa Shaolin falando que João Evangelista foi aquele que ficou realmente à direita de Jesus no seu reino de amor. Luciano, Eunápio e todos os amigos, por favor, prestem atenção, porque eu vou contar com a ajuda de vocês na hora dos comentários, tá bom? Combinado. João Evangelista foi aquele que ficou realmente à direita de Jesus no seu reino de amor, pois foi o último a se despedir da terra, dando os mais difíceis testemunhos diante dos poderes de César e da incompreensão humana. Findou seus dias em Éfeso, com quase um século de existência e 80 anos de vivência cristã. Entregou a sua vida para a vida de Cristo, compreendendo que se Deus e Jesus eram um, ele e o Cristo eram dois, que poderiam também ser um. João não tinha conflitos íntimos. Ele era um rapaz muito bem resolvido. Seus problemas eram só exteriores. Os que vinham ao seu encontro por dentro, intimamente, imediatamente eram sanados por não encontrarem ressonâncias em seu modo de ser. Por vezes se admirava de reconhecer o quanto alguns dos seus companheiros eram amarrados na intimidade por simples fatores que, para ele, não tinham a menor importância. Mas o tempo o ensinou a respeitar os direitos alheios, na sequência que a vida propõe a todos, nas suas múltiplas diferenciações. Então, por exemplo, ele não era muito rico, mas ele não se afligia pelos problemas do vil metal. Ele não tinha relacionamentos, embora estivesse na idade para isso. Isso também não o afligia, nem o angustiava. Ele era um espírito muito maduro e ele tinha essas coisas bem resolvidas dentro dele. João, ele tinha um anseio, um imenso anseio de conhecer a vida e os fatos que se referem às grandes almas. Sua preocupação levara à procura da vida dos grandes vultos da humanidade. Desta feita, porém, iremos mostrar João alinhando ideias e descobrindo os meios de se encontrar com os feitos de um dos maiores espíritos que já desceram à Terra na Índia. Seu nome era Siddhartha Sakyamuni Gautama, ou simplesmente Buda, que nasceu no quinto século antes de Cristo e viveu na Terra 80 anos. Então, essa é a missão de João, momentos, dias, meses, anos, meses antes de encontrar com Jesus. Ele sempre quis conhecer a vida das grandes almas. E ele tinha uma particular vontade de conhecer e de estar com Buda. Tarde, né? Pela história que ele conhecera da boca dos mestres, a vida e obra desse missionário, ele impressionava João, que nunca se esquecera de meditar sobre a personalidade inconfundível de Buda. A atração que ele sentia por ele era tanta que, se Buda estivesse na mesma época de João na Terra, talvez ele tivesse sido discípulo de Buda. Porque Buda tinha um ideal que o próprio destino traçara. Ele tinha a perfeição, adorava pensar e viver retamente, pensamentos retos. Buda tinha disciplina reta, alegria reta, amor reto, piedade reta, moral reta e assim por diante. Então, isso, antes mesmo de conhecer Jesus como mestre, ele festejava com alegria essas ideias desses benfeitores. Então, certa tarde, ele assistiu, junto com a mãe dele,
várias pregações, diversas pregações no templo. A mãe de João e de Tiago se chamava Salomé, seu pai se chamava Zebedeu. Ele assistiu, era tempo de festividades, e ele assistiu todas as pregações no templo. Mas, sabe, aquela palavra, existia um vazio, deixava um vazio no coração. E ele não conseguia atinar o que era. Então, a mãe dele chegou e mandou ele orar. Mas, quando ele orava, os pensamentos dele pareciam que atingiam alturas, mas alturas que não existiam aqui no reino da terra. Então, ele falou dele para ele mesmo, ele fez um pedido para Deus, né, diretamente para Deus, que fosse dado para ele uma solução, encontrando alguém um dia que pudesse nutrir o coração dele e a sua inteligência com coisas novas referentes à filosofia religiosa. Pois que a existia atualmente, ele sentia que era consumida pelo tempo e estava se desfazendo diante do progresso. Ele não tinha coragem de declarar esses seus interesses, nem suas opiniões, mas ele somente sentia isso intimamente e ele queria conversar com alguém. Uma tarde, ele parte para os arrabaldes de Jerusalém sem que a sua mãe soubesse. Recosta-se embaixo de uma grande centenária oliveira, cuja sombra convidava à meditação e ao repouso. E ali João ora com muito fervor. Ele não sabe quanto tempo durou a sua prece, nem por quanto tempo, frente à felicidade do coração. Né? Quando você está feliz, né? A prece ela desaparece esse tempo. E aí ele começa a escutar um leve sussurro. Os galhos da árvore secular acenam em todas as direções, e uma suave brisa lhe traz um agradável clima de paz. Tem a impressão de que é cercado por entidades de cujos lábios brota um hino encantador, e ele passa a ouvir a música e a letra, que ele acompanha com muita alegria, porque João é um espírito muito alegre. Sentia que de si saía algo que não podia compreender. No entanto, entregava-se com amor pelo que desse e viesse, pois seria uma experiência que valeria qualquer sacrifício. Então, vejam bem, João percebia sair dele alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ectoplasma. E o que é que favoreceu essa saída de ectoplasma para começar a se delinear essa que seria uma comunicação mediúnica? Foi o estado meditativo de prece na qual João se encontrava. Então, os sons ficaram mais audíveis. Então, João começa a ver, na realidade, um coro de entidades angélicas em torno dele. No centro dessas entidades, surge como que fosse um sol, como se fosse um sol da tarde. Luzes espargiam-se em todas as direções, cor de ouro velho, que se desfazia em raios de um amarelo encantador. E esse sol se transforma em uma criatura, Buda, da tribo dos Sáquias, a lhe dizer: a paz esteja convosco. O filho de Salomé e Zebedeu senta-se então à moda dos orientais instintivamente. Olha o que é isso. E olha para os olhos do Gautama, que pareciam duas estrelas. De sua boca saíam chamas azuis celestes intercambiando com um verde claro que partia dos seus lindos dentes. E o príncipe da verdade lhe fala com condescendência desta forma: João, por que te interessas tanto pelos grandes que passaram a ponto de te fanatizares pelas ideias de te encontrares com eles? Nem sempre é bom ter essa exigência.
corres o perigo de seres envolvidos pelas trevas que a intolerância propõe. Notícias novas de uma nova doutrina, de conceitos renovados pela força do progresso, basta procurar mesmo dentre os homens, desde quando não te aflijas em demasia na busca. O que Buda diz para João? Ele diz assim: todas as vezes que nos cristalizamos em determinadas ideias, corremos o perigo de virarmos joguete na mão das trevas. E que muitas vezes aquilo que nós procuramos nos céus está entre os homens. É preciso ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Buda. Paciência é obra segura. Assim, a natureza nos informa. Na verdade, removemos muito entulho da mente humana. Entregamos aos nossos seguidores ferramentas correspondentes para o trabalho de iluminação das criaturas. E a eles ficou entregue a ampliação do avanço doutrinário. São centenas e milhares, a caminho de milhões de almas que deverão arcar com as responsabilidades de pregar a verdade pelo próprio exemplo e viver os conceitos para depois falar aos outros. Isso requer muita luta, muita fibra, para não dizer a vida cheia de renúncias. Nós, quando falamos dos céus, apontamos para cima e, na verdade, ele está em cima. E para chegar até ele, existe uma enorme escada com intermináveis degraus nos convidando a subir, e cada um que alcançamos é uma conquista que vale o ouro de reformas e realizações. Então, o Gautama, ele nos aponta alguns caminhos, não só como médiuns, mas como cidadãos do universo que nós somos. Ele nos aponta que toda paciência é uma obra e que a natureza nos dá testemunho da sua paciência todos os dias e todos os minutos desde que foi feita. E que, na realidade, os mentores, os benfeitores espirituais, diuturnamente removem entulhos, lixo, energias deletérias das nossas mentes que nós produzimos. Mas ele também diz que entre as milhares de criaturas que estão encarnadas na Terra, que são as almas, né? Muitos estão a caminho de arcar e já arcaram com a responsabilidade de pregar a verdade. Como? Falando, pregar pelo próprio exemplo. Viver os conceitos pelo próprio exemplo. Para depois falar aos outros. Alguém aí dimensionou a nossa responsabilidade? E ele disse, não é fácil não. É desafiador. Porque requer muita luta, muita fibra e principalmente renúncia. E essa é a vida do médium. Paciência, disciplina, exemplo árduo, renúncia de si mesmo e das suas conveniências. Porque são degraus que valem ouro de reformas e realizações. Buda olha com mansidão para João e se desfaz nesta conversa. Olha, meu filho, não te perturbes tanto com a vida de Buda. Outra vida muito mais importante, um mestre muito mais grandioso já se encontra no meio das criaturas. O verdadeiro príncipe da paz que me enviou quando estive movendo um corpo na face da terra. Então, eu botei um asterisco em se desfaz, porque nós vamos conversar com isso. Ele deu o seu recado e se foi. Mas se foi mansamente, isso é um fenômeno que nós vamos conversar daqui a pouco.
Continua Buda para João, o evangelista. E tu serás um dos chamados para a sua divina companhia. Não percas tempo. Prepara-te agora nos mais elevados pensamentos e na melhor vivência do amor. Esforça-te na perfeição dos dons que a vida te fez conhecer e procura, no trabalho reto, a tua paz. Na benevolência reta, o teu caminho. Na justiça reta, o teu ambiente. E no amor reto, o teu alimento. Espera em Deus que teu dia chegará, como sendo o dia de luz para o teu coração e para a felicidade dos teus. Buda torna-se novamente um sol, dizendo: a paz esteja contigo. Então, ele fala a nós, ele fala a João, mas ele está falando a nós. Não percas tempo. Prepara-te agora nessa vida, nesse momento, nos mais elevados pensamentos. Vive o amor da melhor forma que você puder. Te esforça para aperfeiçoar os dons que a vida te fez conhecer. E procura no trabalho reto. O que é o trabalho reto? É o trabalho honesto. Honesto diante da vida, diante de Deus, diante dos homens. A tua paz, porque é só no trabalho reto que a gente encontra a paz. Na benevolência reta. Ué, Marisa, mas existe benevolência torta? Existe. Aquela que quer alimentar a vaidade. A justiça reta, o teu ambiente, porque a justiça torta não nos leva à paz, leva a nossa ambiência espiritual a ficar conturbada. E no amor reto, ué, mas existe amor torto? Existe. Amor torto é ódio, amor torto é posse, amor torto é ciúme, amor torto gera homicídios, paixões desvairadas, né? No amor reto, o teu alimento. E espera em Deus que teu dia chegará. E todos nós sabemos que para João Evangelista, o dia em que ele se tornou o benfeitor espiritual foi na sua reencarnação como Francisco de Assis. Então, Buda torna-se novamente um sol, ou seja, mais uma vez modificou, plasmou o seu perispírito. E diz para João: a paz esteja contigo. E aí, o filho do Zebedeu e de Salomé, ele diz assim, quer ver? João se derramava em lágrimas diante do fenômeno, mas aí ainda escutava ao longe a suavidade da música que os anjos entoavam. Buda torna-se novamente um sol e deseja que a paz esteja com ele. Aquele espírito que se tornava novamente um sol espiritual, seu entrar nos horizontes da consciência de João. O que significa isso, gente? Né? O que significa pareceu-se entrar nos horizontes da consciência de João? Porque ele imprimiu a sua energia a João e que provavelmente aquela empatia, aquele reconhecimento que João tinha com Buda significava que eles estiveram juntos em outras existências. O filho de Zebedeu, João, sentira que havia dormido, mas na verdade ele não dormira. E na sua retina novamente estava todo o ocorrido, fazendo o moço tornar a sentir as mais puras emoções que antes ele não conhecera. Betsaida, a cidade onde ele se encontrava, estava muito movimentada e alcançava um movimento de gente registrado em poucas festas de datas memoráveis. João se encontrava depois nas ruas, brincando com as crianças, e ele as atraía com histórias e brincadeiras, visando sempre levar a alegria dos homens em formação.
tornava-se então uma criança para atraí-las. Chegando à tarde, Pedro já encontrava a igreja dos pescadores com André, sendo logo acompanhados por João. No amplo salão, levantava-se Judas Tadeu, sentindo na alma o chamado, ora com prazer. E em seguida, João, muito sorridente, busca Jesus com um olhar sereno e pergunta-lhe: Mestre, gostaria que nos informasses, do modo que tu compreendes, o que significa a palavra e o conceito de benfeitor. Aqui a gente nota que decorreu-se algum tempo entre essa aparição de Buda para João e essa parte. Aqui nós já vemos João tendo, e os outros apóstolos tendo encontrado com o mestre, e ele faz essa pergunta. Ele pede para Jesus explicar, informar para eles como ele entendia, o que significava a palavra e o conceito de benfeitor. E Jesus responde assim. Ele estica a sua visão magnânima até João, abençoa com um gesto o discípulo e confere o que pensa aos ouvidos dos discípulos. Benfeitor, meu filho, é aquele que faz o bem, e benfeitor verdadeiro é aquele que somente faz o bem pelo bem, constantemente. Não queiras particularizar benefícios em canto algum, nem procures mostrar aos outros que tais e quais são donos de maior sabedoria. O saber total está em Deus. A verdade absoluta está em Deus. E o amor, na sua pureza incomparável, somente Deus possui. O que nos anima a todos na disseminação da Boa Nova é a força do Pai Celestial em tudo o que vemos, tocamos e sentimos. E ainda mais, são milhares de benfeitores que o Senhor colocou na terra, se assim podemos dizer, como estrelas no céu. Então, o benfeitor podemos ser todos, mas o benfeitor verdadeiro é aquele que já faz o bem pelo próprio bem, que não particulariza o bem que ele espalha, nem conta os benefícios que semeia e que espalha no vento. É aquele que não quer mostrar para ninguém que é dono da grande sabedoria. É principalmente aquele que tem humildade. Esse é o homem de bem, é o médium do bem, que se parece, quando se transforma numa criatura assim, uma estrela do céu, na terra. E foi isso que Jesus disse para João. Em cada parte, continua Jesus, brilha a alma a sustentar o bem que vive eternamente. Se queres, meu filho, saber o significado de benfeitor, é este: aquele que entregou a vida para que a atmosfera do amor pudesse se espalhar pela terra toda. É o espírito que tem o prazer de multiplicar os valores do coração e que disciplina a inteligência, buscando nessa força da mente os meios que a lógica induz ao verdadeiro aperfeiçoamento espiritual. Então, precisamos disciplinar a nossa inteligência para semear paz, amor, esperança, beleza e alegria nos corações. E o que vemos no mundo até hoje são muitas e brilhantes inteligências espalhando incredulidade, o ódio, a secura, a tristeza, a desesperança nos corações. Continua Jesus. É o homem que se dedica ao bem, não deixando as menores particularidades na sua execução, compreendendo que o Todo-Poderoso dá a mesma assistência desde a ínfima parte criada dos mundos que circulam na criação. É aquela criatura que vê Deus em todas as coisas e em todos os seus irmãos, porque sabe que todos somos um.
e que já se esqueceu de que ele não é, realmente não é, o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado. Já adquiriu humildade. Por Jesus, a maior expressão física que podes ver de Deus é o sol, que parece um de seus olhos a nos aquecer. E é bom que percebamos a sua magnanimidade em aquecer, perdoe o erro, planícies, montanhas, mares, insetos e animais de maior porte, sementes no seio da terra e frondosas árvores, enriquecendo as águas com seus raios, dando vida a todos os tipos de peixes, desde o quase invisível às enormes baleias. O sol é um dos maiores benfeitores que a vida conhece, por indução de Deus. Ele faz parte da sequência do amor universal. Se meditas sobre essas coisas que a caridade nos alerta e a razão nos propõe, encontrarás outras fontes de benefício que vêm da parte do Senhor do universo por bondade daquela luz imortal. E aí, vemos que por ganância e por interesses escusos e trevosos, a medicina dos homens, não a divina, vem dizendo para as criaturas assim diuturnamente: o sol faz mal e nos faz usar substâncias que o bloqueiam. E dentro dessas substâncias que provocam cânceres. E eu não estou fazendo um discurso vazio, procurem. O sol, em determinados horários, realmente prejudica a pele, mas sol é vida. É dádiva de Deus todos os dias a nos energizar e a nos recarregar com a sua fonte inesgotável de amor. E aí a gente percebe que a Terra, por ser um planeta de provas e expiações, onde ainda habitam espíritos que não reencarnam há mais de 1000 anos e que fazem parte da infeliz chamada treva, um projeto de fazer com que a humanidade se perca na sua própria encarnação, dando a ela informações que ela não raciocina, que ela engole como verdadeira, e escondendo atrás de informações dessas pseudo-verdades, escondendo os seus verdadeiros intuitos, as suas verdadeiras intenções. É preciso pensar, analisar, ler os rótulos e as letrinhas miúdas daquilo que a gente consome, para que a gente consuma com consciência e para que a gente se livre de males maiores. O que isso tem a ver com a mediunidade, Marisa? Tudo, porque é a disciplina da inteligência, separando o que é joio do que é trigo. A hora é essa. Eia! Aqueles que querem estar com Jesus. E Jesus prossegue. João, analisar os grandes seres que vivem e que viveram no seio da humanidade e tirar de cada um deles a luz de que foram e de que são portadores. Se queres ser um dos benfeitores de todos os povos, como não experimentar? Não podes esquecer que, para tanto, sempre é preciso nos entregarmos ao bem, sem restrições, de forma que a caridade não pare de selecionar a quem beneficiar, e de forma que o amor se universalize. Em muitos casos, nos é pedido até a própria vida do corpo, para nos afirmarmos no esquema divino como benfeitores da humanidade. E aí a gente vê gente, né? Principalmente nos meios religiosos, desesperados porque podem perder a existência física. Claro que todos nós não queremos desencarnar por descuido, não queremos desencarnar por suicídios indiretos, mas o apego nos distancia muito dessa característica de benfeitor, o apego ao corpo, o apego à vida física. E aí a gente tem que lembrar desse mestre que, para dar o exemplo, ele mesmo pereceu na cruz.
Então, a gente tem que precisar, e antes da gente se achar aquele alecrim, eu sei tudo de evangelho, eu sei tudo de doutrina espírita, eu sou boa, todos me licença. Nós precisamos saber, fazer aquela pergunta de nós para nós mesmos. Nós estamos aptos a aguentar o tranco? É, porque não é mole, não. A gente precisa. A gente sabe, e é um provérbio indiano, que as árvores que mais produzem frutos são as que são mais apedrejadas. Então, antes da gente se autoproclamar benfeitor ou se achar, que a gente pese muito bem pesado os escolhos e façam as escolhas com disciplina, com paciência, com sabedoria, com discernimento. E continua Jesus. Dispostos a tudo sem reclamar de nada, se tivermos coragem a ponto de vencer o medo nas noites das perseguições que sempre se sucedem aos dias de esperança, se o perdão sair dos lábios com facilidade, tanto quanto pelo esquecimento, se em todas as provações de aprendizado pudermos manter a serenidade como emblema de confiança em Deus, aí sim começaremos a ser benfeitores a caminho da confirmação pelo amor. E esse caminho, é solitário. Ninguém faz por você, nem Jesus. É você que tem que fazer. João, continua Jesus. Pode ser um benfeitor da alegria, estimulando essa virtude pelo olhar, pelos pensamentos, pela palavra, que os anjos te ajudarão neste exercício. Pode ser um benfeitor da serenidade, pensando e falando nessa condição superior de que a nobreza espiritual é portadora, nesse trabalho intenso de querer transmitir aos outros. A serenidade é uma virtude linda que a gente precisa respirar, manter a nossa mente quieta, a coluna ereta, para podermos manter o nosso coração tranquilo. E tudo que a gente precisa nesse momento para sermos benfeitores espirituais pelos pensamentos, pelos olhares, é nos mantermos serenos, é acalmar nossa mente, tranquilizar os nossos corações. Mãos invisíveis se fazem mais visíveis para que os beneficiados alcancem mais benefícios. Se queres ser um benfeitor da caridade, começa a examinar tuas ideias, selecioná-las, para que o teu verbo seja complacente com todas as criaturas e que a tua fala nunca esqueça o ritmo da instrução, envolvendo-se na esperança e aliando-se à verdade que não fere e se baseia na fé que alimenta a vida. Nós não podemos ser o portador da tristeza e nem da desesperança. A nossa palavra tem que ser a palavra que constrói. A nossa palavra tem que ser ponte. Ponte onde o amor vai e vem. Isso é uma musiquinha. Senhor Jesus, ser meu filho benfeitor, pelo prazer de amar indistintamente. E para que atinjas tais pontos, não espere que os outros venham pegar em tuas mãos como se fosses cego. Sabes muito bem por onde começar. E se isso ainda não aconteceu, começa hoje mesmo pelos meios mais próximos ao teu coração. É Jesus, mais uma vez, através da boca de Shaolin, falando conosco, não só com João Evangelista. Eia agora, que este é o momento. Pega na tua charrua e começa a arar a tua seara. Para que o nosso coração ame sem distinguir. Ame aqueles abençoados que estão achacando a nossa vida, achacando a humanidade, são nossos irmãos. E nós precisamos, de uma vez por todas, compreender isso e praticar isso em verdade.
Nós acabamos por aqui a nossa história. Eu vou repetir. Foi retirada do livro Ave Luz, escrita pelo espírito Shaolin através da psicografia do João Nunes Maia. Nós acabamos por aqui a nossa apresentação e estamos abertos aos comentários, porque eu sei que hoje tem comentário. Podem vir. Estão absorvendo? 5 minutos, não, 5 segundos para absorver e começar a falar. 1, 2, 3, 4, 5. Câmbio, tudo bem? Tudo. Marisa, você toca no assunto bem interessante, né? De tudo que você falou, tem muitas coisas, né, que o livro nos traz, escrito por Shaolin, né? Essa ideia de fazer o bem sendo bom, porque às vezes você pode fazer o bem sendo mal, né? Sim. Mas o interessante para a evolução humana não é isso, é fazer o bem sendo bom, né? E eu acho que isso é uma expressão que nós gostamos de usar bastante, né? Quando a gente expõe algumas ideias do Evangelho, é justamente isso, é tentar fazer o bem sendo bom, e sendo bom no sentido de reconstruir tua moral, né, em busca de uma ética cristã, né? Porque a moralidade humana ela vai se adaptando no decorrer das encarnações até chegar a parear, a perfilar com aquela ética cristã que é o que nós deveremos ser, né? E o que eu acho interessante de tudo isso foi a relação que foi feita do João Evangelista, né, e do Buda com Cristo, né? Já há uma relação muito intrínseca, digamos assim, entre as verdades cristãs e as verdades do Buda, né? Até mesmo algumas ideias parecidas. Buda nasceu também, digamos assim, de uma virgem que sonhou, né? Sonhou com um elefante branco, né? Tendo intimidades com um elefante branco que para ela, naquela determinada religião hinduísta, tudo mais, né? É um ser magnífico, é um ser de luz, né? E aí, depois de 30 e poucos meses, nasce esse Buda, né? Buda, com seus 29, 30 anos, também começa a falar das suas verdades, parecida com Cristo. Buda também pega 60 discípulos, parecido com os 70 do Cristo também, né? Então, há perfila um pouco algumas ideias. Obviamente, são espíritos completamente diferentes. Deixo logo claro, antes de qualquer coisa, para quem for escutar esse nosso bate-papo. Mas há uma confluência de ideias. Inclusive, Buda tinha um discípulo, que eu acho que é Ariana, alguma coisa assim parecida, que era muito amigo dele, tal qual Jesus também tinha João. Isso é muito engraçado. Era João. Isso é muito engraçado, né? E o mais engraçado de tudo é que quando João, já na ilha de Pátamos, já depois de uma certa idade, e vivendo já na Grécia, né, naquela região, passando pela Turquia, né, porque ele vai visitar Maria, né, a mãe que já está lá na região de Éfeso, né, segundo palestra do Divaldo, segundo alguns livros do Rochester, que fala alguma coisa parecida. E Humberto de Campos também. Humberto de Campos também, isso, Humberto de Campos também, isso mesmo, ele já começa a beber de certas fontes gregas para escrever o seu Apocalipse. Né? O Apocalipse de João e o Evangelho de João, eles têm muitas conotações gregas. E uma conotação grega interessante que tem é do verbo divino, é do logos divino. E esse logos, quem traz isso é Fílon de Alexandria. E olha que coisa interessante, a Alexandria, ela, dentro do caminho da seda, né? Do caminho da seda, bebe muito das fontes da ideologia budista. Então, Filo é um hebreu, dentro de Alexandria, que traz com suas ideias esse pensamento budista de Deus como logos. E João Evangelista acha interessante porque se coaduna com a ideia do Cristo de Pai, Criador, de pai pensador, né? Pai mentor de tudo, e traz para o teu Apocalipse. É bem interessante. Mas e é muito interessante porque são espíritos diferentes, mas
ele aponta que Jesus estava para chegar e que ele era o verdadeiro príncipe. Sim, Então, o sim. verdadeiro príncipe da paz. Então, ele veio, como os outros anteriores, aplanar o caminho. Isso. Porque a verdade é única, né, Marisa? Quando a verdade é aquela lá, independente de onde pipoca, é aquilo ali que vai ser dito. O pensamento é aquele ali. É igual 2 mais 2 é 4 na base 10, em qualquer lugar do mundo, do universo, em qualquer dimensão. Vai ser 2 mais 2 vai ser 4 na base 10. Então, se a verdade é essa, vai sair essa verdade. É como ele bem falou no texto, né? E aí, vocês gostaram? Amei. Que bom. Sim, E aí, bom. Professora, está de parabéns. professora? Fala aí, menino. Porque a grande tarefa nossa aqui é ser didático, né? A gente está falando para gente que já está muito tempo na doutrina e para gente que está começando. E acho que da mesma forma ser didático em 2 termos, porque acaba repassando, relendo tudo isso. Eu acho que faltou dizer, por exemplo, que Shaolin, né, foi contemporâneo de Francisco de Assis, o início de carreira de Francisco de Assis. Então, assim, ele já tinha um contato com aquele espírito, por isso que ele pôde falar de João antes mesmo de encarnar, porque, assim, sempre lembrando... Inclusive, nesse livro, ele tem 2 capítulos dedicados a João. Esse é o segundo do capítulo. E ele começa assim, ó. Mais uma vez vamos falar de João Evangelista, o que, de certa forma, nos dá muito prazer. Porque eles eram amigos, entendeu? Sim. E não familharam juntos somente na encarnação dele como Francisco. Com certeza, o Shaolin, assim como o Miramês, já familhavam há muito tempo, porque já contamos a história aqui que o Miramês conheceu Jesus. Ô, Marisa, se não me falha a memória, há um livro do Miramês que fala tanto São Francisco de Assis, que a gente já conhece, né? Mas que é um livro de Miramês do João Evangelista, né? Ou será que eu estou enganado? Ele fala de João Evangelista como Francisco de Assis, no Francisco de Assis. E também se refere algumas vezes a ele no livro Maria de Nazaré. Sim. Aí falar de João era o discípulo, né, que mais amou Jesus. João conseguia, entre todos os outros discípulos, ele amava tanto Jesus que quando ele ia dormir, ele se desprendia e ia estar perto de Jesus. Quem leu o Evangelho de João com calma, vê, à noite, José de Arimateia foi ter com Jesus. Então, quando ele falava assim, o testemunho de João foi porque ele estava do lado de Jesus, mesmo dormindo, mesmo longe. E Jesus já tinha um intercâmbio com esse espírito de João já de longa data, né? A obra de Ramatiz fala que Jesus, como Antúrio de Marretel, na Atlântida, já tinha um companheiro Josuelo, que é o João Evangelista. Então, assim, a gente tem que entender, né? Apesar de muita gente não gostar dessa ideia, mas é que João e Jesus, já de longa data, são espíritos que estão sempre juntos. E daí esse amor sem tamanho de João por Jesus. Então, ele quando fala que era o discípulo mais alegre, né? João, tanto é que João não morreu ele morreu de velhice. Ele não foi crucificado como todos os outros discípulos, porque já não era necessário esse sofrimento. Já lá... E você notou que nessa história ele diz que João era novinho, ele não tinha os conflitos que ele mesmo se admirava, que os outros tinham conflitos que para ele. Na verdade, João já estava resolvido como ser humano, como ser amoroso, como sempre falou, né? Como aquele ser especial, como benfeitor. Então, ele quando já vem como João, ele já vem como o grande benfeitor do cristianismo. Não à toa, né? Ele foi para Éfeso, de lá ele mandava mensagem para um monte de lugar, para as outras igrejas, e também com essa capacidade de se desprender, ele entrava em oração em Éfeso e conseguia estar em todas as igrejas,
né, iniciantes do cristianismo. E é impressionante. Então, a gente está mas falando de olha um só, ser maior, um avatar. Né? Isso mesmo. E o que a gente tem que colocar aqui é que essa capacidade dos dons de João não é porque João era o alecrim dourado, é pela capacidade que o Espírito já tinha feito de renunciar a si mesmo em favor do bem comum. E que isso é uma proposta para todos nós, independente de exercermos nossas mediunidades ou não. É um programa de evolução do espírito. A renúncia de si mesmo, do ego, do eu, a renúncia pelo bem comum, fazer o bem porque é bom ser do bem, fazer o bem pelo amor ao bem, fazer o bem sem olhar para quem. E João já era um caminho. Ele foi um grande benfeitor enquanto estava na personalidade de João Evangelista, mas ele, vamos dizer assim, que ele chegou ao ápice de ser chamado benfeitor quando ele viveu como Francisco, porque quando ele chegou à personalidade de Francisco, ele já vivenciava esse benfeitor no seu máximo grau. Tanto que quando brigou com o pai, e o pai cobrou que tudo que você tem fui eu que te dei, ele partiu para a sua vida completamente nu, mostrando para o pai e para o mundo inteiro até hoje que aquilo não o animava, os bens materiais. Então, esse ato de ser benfeitor, hoje eu vou ser benfeitor, não, é uma construção de séculos, de inúmeras vidas. E quando ele diz, começa agora, entendeu? Dando de ti aquilo que você consegue, o que você tem de meios para dar. Começa agora sem desanimar, porque vai demorar. Mas começa agora. Vamos embora. Entendeu? Não posterga. Entendeu? Você precisa ir para frente. Então, eu achei fantástica a fala de Jesus para ele, porque ele falava assim, tem uma parte que Jesus fala assim para ele, meus filhos, vós que fostes chamados para a nova feição da verdade, não estáis somente me ouvindo sem que o exemplo esclareça. Então, Jesus o tempo todo diz, você não vai ser preparado, ninguém na Terra sem passar por dor, você vai ter que passar pelo exemplo, sim, você vai ter que se doar, sim, e às vezes até doar a própria vida física para testemunhar o bem e a verdade. Você está disposto? Essa é a pergunta fundamental que não só o médium, mas como para si. Quando a gente avalia as nossas atitudes durante o dia, quando a gente avalia o nosso procedimento, os pensamentos que nós tivemos, eu estou disposto, poxa, então, eu hoje, aqui, nisso, aqui nisso, aqui acolá, e acorda. Amanhã acorda com vontade de acertar mais, porque hoje, se você errou, amanhã talvez não aconteça um amanhã na vida física para você. Então, pede força a Deus, coragem e vai fazer o teu trabalho. Nem que seja na espiritualidade enquanto o corpo dorme. É preciso a gente se colocar nessa situação. Quando ele diz os teus dons, os dons que a vida te deu, aprimora. Disciplina a inteligência, para que a inteligência não fique aí, divagando ou criando falácias ou criando complicações para si mesmo e para a vida dos outros. Quantos filósofos, meus filhos estão na universidade, quantos filósofos estiveram de posse de grande inteligência e deixaram legados de incredulidade, de secura nas almas que estão se debatendo nas academias até hoje. Quantos? Quando a gente olha para essas hordas de espíritos renascendo no último tempo, como o espectro autista, que a gente sabe que são espíritos que abusaram do poder da inteligência, porque é ferramenta divina, e ele diz, disciplina a inteligência, para que ela não descambe para o mal. E quando ele alerta
a João, Buda, isso já Buda, alerta João que curiosidade demais ou fanatizar-se por uma ideia, cristalizando-se nela, a gente corria o perigo de servir de joguete às trevas. Quantas vezes nós nos colocamos, a gente fala assim, eu encasquetei com isso, eu vou até o fim. Quantas vezes? E aí, daqui a 5 minutos, a gente desencarna e vai continuar do outro lado com isso. Como é que pode isso? Estudando, debatendo, acordando, porque a gente precisa acordar, a gente tem uma mania de ficar numa mesmice, não é verdade? E olha, Marisa, que ele falou isso, e, meu Deus do céu, cristalizar a ideia cristã, mais de 1000 anos, né? Mais de 1500 anos. Né? E hoje a gente está vendo a dificuldade que é tirar do lamaçal das ideias, né? Tirar a poeira das ideias para renovar. Né? É difícil. Mas é o chamado do Cristo é esse, né? É renovar as ideias. Né? Exatamente, porque, por exemplo, a seara que eu atuo é justamente essa seara dos espíritos que são incrédulos de Deus. E eu percebo que são incrédulos de Deus não por revolta, mas por medo. Medo de outra vez serem escravizados por essa ideia de um Deus que castiga, de um Deus que pune. Entendeu? Então, quando eu me percebo hoje, mãe dessas 3 criaturas que ainda olham ressabiado para Deus, eu percebo nitidamente a tarefa que me foi dada. Por isso, nunca me desesperei, eu me exasperei diante dela. Percebo que a minha tarefa, a minha particular, é de fazer com que essas criaturas percebam Deus de misericórdia. Eu queria mesmo que vocês comentassem, ou o Luciano, se tiver aí, porque eu só estou vendo a foto, sobre o Sol. A informação importante que ele deu sobre o Sol. Porque eu estou aqui comichando, mas eu quero que o outro fale. André Luiz fala disso. Nossa, nessa altura do campeonato, fazer qualquer referência ao Sol, a Buda, a Babaji, a João, é chovendo molhado. Vocês desgastaram quase todo o tema em poucos minutos. Eu só gostaria de fazer uma colocação para entrar no Sol e rapidinho. Lembrando que todos esses grandes nomes que impulsionaram o progresso moral e espiritual da humanidade são os prepostos do Cristo. Eles vieram por indicação do próprio Jesus. Na época, além de Jesus, era Cristo. Eles vieram justamente abrir o caminho para as boas novas do Evangelho do Mestre. Né? Todos. O próprio Chico, de uma certa forma, foi a síntese de tudo isso. Divaldo está sendo de um certo modo, Haroldo está sendo de um certo modo, essas grandes personalidades contemporâneas nossas, né, que bebem no Evangelho, diluem com as suas cores, com as suas nuances, de modo que a gente consiga absorver com muito mais facilidade, que era dito até pouco tempo atrás. Não é? E com relação ao Sol, eu vou devolver a bola para você, mas só deixando aqui claro que o Sol também, embora seja uma estrela de quinta grandeza, mas também é uma estrela habitada. As grandes decisões tomadas no planeta Terra são primeiro elaboradas no Sol, pelos grandes espíritos, que para eles não faz diferença se está frio ou quente, se aquele calor de 1000 tantos graus para cima ou para baixo, não importa, são espíritos evoluidíssimos. Então, todas as grandes decisões tomadas para o progresso, não só atual, como anterior, aqui incluindo os grandes dirigentes, quando são bons, empáticos e socialistas, que privilegiam o bem-estar da população, da sua nação, foram tomados no Sol. O próprio Cristo está lá de vez em quando. Afinal de contas, ele não é só responsável pelo planeta Terra, vamos combinar. Ele é o governador planetário e responsável por outros planetas do nosso sistema solar. Então, essa colocação que Cholim nos traz do Sol, ele realmente foi contemporâneo, ele acompanhou Francisco de Assis. E se Francisco de Assis teve hoje esse gradiente, essa envergadura espiritual rara, hoje não, no início do século XII, é porque ele já tinha sido João anteriormente. E para ter sido João, quem tem sido no passado antes de ser João? Bendita a doutrina espírita reencarnacionista que nos descerra o véu da nossa ignorância e faz como a gente perceba como a vida é maravilhosa de ser vivida, pautada
naturalmente e espontaneamente pelas máximas do Cristo. Eu só gostaria, não me recordo se foi o Eunápio ou se foi o Zelote que falou acerca, foi o Eunápio, do Apocalipse de João, porque até onde eu sabia, João estava numa caverna, ou talvez retirado. Ficou mudo, Luciano, infelizmente. Ficou mudo. Só falar do Apocalipse, pô. Fala. Ah, é o 4G. Volta. É o 4G. Ficou mudo. Sim. Você falou Apocalipse e ficou mudo. Vocês estão ouvindo? Agora estou. Opa, beleza, é o sinal aqui da internet. Até onde eu sabia, foi o próprio Jesus que, depois da sua ascensão, se materializou para João e fez toda a narrativa do Apocalipse. O último legado do Cristo para a gente. E ele veio para agora, o Apocalipse é agora, estamos vivendo o Apocalipse. E as pessoas ainda não entendem. Né? Isso só tem 2000 anos. E outra coisa, até onde nós sabemos também, aí o Zé vai nos esclarecer, até onde nós sabemos, a única encarnação do Cristo foi na condição de Jesus. E aí vocês me ajudem, por favor, a pensar, porque também não sou dono da verdade. Vocês estão vendo? Ah, tá. Então, o que a doutrina nos traz, em termos de conhecimento mediúnico e das vozes que vêm do alto, é que Jesus esteve aqui uma única vez. Ele esteve na estratosfera, esteve antes da formação do planeta, esteve no Big Bang, inclusive coordenando a gestação do planeta com os engenheiros cósmicos, quando duas partículas se encontraram e formaram o planeta. Isso tem 4 bilhões e meio de anos. Já conhecemos essa história. E a segunda vinda do Cristo, na verdade, teve várias vezes na estratosfera, mas a presença física dele entre nós foi só 2000 anos. Se existe uma outra referência espírita que nos traga essa visão diferente, Luiz, coloque aqui, eu também tenho interesse em saber, por favor. E aí eu fecho a minha fala só para pontuar que esses grandes nomes que vieram à Terra e impulsionaram o progresso da humanidade, o progresso moral, são os prepostos de Jesus Cristo, que passaram por ele porque tinham envergadura, porque tinham gradiente para chegarem aqui para reencarnarem ou encarnarem, muito possivelmente reencarnaram, mas com uma vivência, com uma construção moral / espiritual gigantesca, para ter a condição de abrir mão das necessidades mínimas, como foi o caso de Francisco, porque era João, que realmente viveu em Éfeso, 2.000 quilômetros lá da Palestina, lá de Jerusalém, onde eles viviam, junto com Maria, para pregar a boa nova. Enquanto Maria ficava em casa, acolhendo os doentes, doutrinando os doentes, evangelizando as pessoas que por ali chegavam, que conheciam a história de Jesus, e queriam beber nessa fonte infinita que ele nos trouxe, que é a Boa Nova, e Maria era a representante máxima enquanto mãe. E João ia pregar o evangelho ali por perto, naquela redondeza, naquele entorno. Tanto que até hoje, quando as pessoas chegam lá, e nós sabemos ontem, inclusive, que aquela casinha feita de pedra, que tem mais de 2000 anos, até algum tempo atrás, era permitido acesso ao seu interior pelas pessoas, pelos visitantes, de todos os credos, não importa. Mas que, independente de hoje o acesso ter sido cerceado, naturalmente, com restrições, com cuidado arqueológico e patrimonial, quem chegou no entorno da casa sente uma energia que é a psicometria, mesmo aqueles menos sensíveis. Não precisa ser médium, não. Basta chegar próximo àquela casa. E agora, há pouco tempo, não vou dar nem meus bois, mas o companheiro me disse, olha, quem é espírita e tem condições, e obviamente se for permitido, precisa conhecer Éfesos. Por conta eu tenho uma amiga, nós temos uma companheira na casa de Emmanuel, a Aniela. Ela foi lá em 2018. Ela foi a Éfeso, foi visitar a Casa da Santíssima e ainda podia visitar. Ela disse que quando ela estava chegando mais ou menos uns 500 metros, ela falou assim, não é coisa de espírita, não. Eu fui me arrepiando, eu fui chorando, eu entrei na casa chorando, porque a emoção tomou conta de mim, era uma energia tão boa, que eu chorava sem sentir. Ô Marisa, e vai além do aspecto emocional e da expectativa do encontro, do conhecer a casa onde moraram os dois. Vai além disso, porque o ambiente da psicosfera ali é carregado de luz até hoje. Então a coisa transcende essa percepção, essa sensibilidade avantajada que as pessoas despertam naquele momento,
ela vem como resultado de uma expectativa que nós criamos quando vamos conhecer a casa de Maria e João. A abençoada doutrina espírita que descerra o véu da nossa ignorância. Obrigado aí pela oportunidade da fala. Apenas uma curiosidade que eu acho interessante falando sobre o sol. Se não me falha a memória, o dia do nascimento de Jesus é dia 24, dia 25, dia 27 de dezembro Há controvérsias, Leonardo. Tá, sim, eu só estou falando o que o calendário diz, né? Eu sei disso, eu sei que ele pode ter sido nascido em março, abril, mas, enfim, foi o que colocaram, foi dia 24, dia 25, justamente por causa do deus Mitra. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, não. Né? E de João Evangelista é dia 27. É do dia 27 de dezembro. E são dias, engraçado, e o Buda também, o Siddhartha Gautama, é por volta do fim de dezembro. Né? Também muito engraçado, muita coincidência. E o engraçado é que esses dias 23, 24, 27, 26, por ali, são dias um pouco móveis, né? São os dias do solstício. O solstício de inverno no hemisfério norte e no hemisfério sul. E o solstício é quando o Sol está mais próximo do planeta, né? Onde há maior quantidade de luz solar, digamos assim, ao Sol novamente, né? Por isso que uma dos desenhos de Jesus era justamente o Sol, né? É uma religião solar. E é bem interessante apenas pontuar sobre isso. E sobre o Apocalipse, Luciano, o que eu tenho até então, e que está até mesmo escrito, mas acho que isso é em João Evangelista, né? Que ele tinha visões, né? Ele tinha suas visões, e dali ele conseguiria fazer os seus escritos, né? Obviamente, todos eles eram ajudados pelo grande Jesus, né? Mas apenas, o que eu saiba, é mais ou menos isso lá em Patmos, né? Tem um livro chamado... Miramês, né, Marisa? Miramês. Isso, Miramês. Miramês. Tem um livro chamado... Acho que é A Queda dos Anjos, do Espírito Lúcius, em que ele descreve que, a partir de determinada época, eu li esse livro há muito tempo, então eu tenho que retomar para saber datas certas, tá? Os espíritos que comandam as hostes da treva decidiram que eles não perseguiriam mais os cristãos da forma como vinham fazendo, e eles achavam que era muito mais fácil, dessa época aprazada no livro, de simplesmente fazer com que as reencarnações dos filhos do Nazareno, elas vamos dizer assim, elas se perdessem. Filhos do Nazareno? Os filhos eles chamavam as pessoas que encarnavam nesse livro de os filhos do Nazareno. Falavam assim, era uma ironia. Entendeu? Então, era mais fácil fazer perder as encarnações. E eles falavam, mas como vamos fazer isso? Ele falou assim, não precisa de muito esforço. Nós vamos fazer eles perderem suas reencarnações de duas formas. Através da comida e da saúde. Avançadíssimos, avançaram muito. E nesse livro, eles tomam certas potestades, começam a programar reencarnações em vários setores de poder na humanidade, mas principalmente na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica. Quando eu me referi ao bloqueador solar, eu estava me referindo porque eu lembrei desse livro, entendeu? Ontem eu recebi, eu nem sei de quem, alguém me mandou, sobre as substâncias cancerígenas encontradas na maioria dos bloqueadores solares. E que dizendo que a melhor forma da gente não ser vítima de um câncer de pele por causa de negligência com o corpo era evitar mesmo os horários de pico do sol, que era de 10 da manhã às 3 da tarde, mas que se tomasse sol fora desses horários, porque sol faz bem. Porque sol é vida, porque sol queima miasma, porque sol regenera
regenera perispíritos. Entendeu? Então, a indústria farmacêutica vem desde os anos 50 batendo na gente que o sol faz mal. E aí, agora, o povo vive tomando vitamina D, que só é processada no sol. Presta atenção na engenhosidade do plano. Não é teoria da conspiração. Se a gente começar a prestar atenção, tem tudo muito fundamento. Muito Maria, fundamento. Oi? Existe hoje um autor, entendo-se também médium, maldito, dentro do nosso meio, porque ele nos traz, e aí nós temos alguns fãs dele aqui no grupo, e eu me incluo nesse grupo também, nesse subgrupo, que traz informações absurdamente relevantes acerca da engenharia que é desenvolvida, já está consolidada, inclusive, na espiritualidade menor, no sentido de influenciar mesmo, exatamente isso, influenciar as grandes empresas, os grandes líderes mundiais e os grandes líderes mundiais, alguns deles têm suas reencarnações programadas por essas potestades. Lógico que a gente vai fazer uma barra aí e dizer, as potestades pensam que tem um controle, mas a gente sabe que Deus permite. Isso. E para fechar a questão do bloqueador solar... Caiu, meu filho, caiu. Ô, Luciano, caiu a sua palavra. Você estava falando, quando você começou a falar sobre existe um autor, caiu tudinho. Repete, meu querido. Tudo, repete, por gentileza. Repeat, class. Ok. Existe um autor espiritual / médium malditos pelo nosso meio, porque inicialmente ele foi ovacionado, inclusive, não só pelos leitores, como também pelo órgão maior da doutrina no país. Entretanto, a partir do segundo livro, do terceiro, ele começou a ser mal visto. Quando eu cair, vocês, por favor, dão um toque aí que eu paro. E ele traz informações a respeito da engenharia espiritual que existe na espiritualidade inferior, algo que nem se aborda. Eu estou colocando porque puxou essa questão a Marisa puxou a questão do bloqueador solar e por aí vai. Tudo isso é movimento orquestrado na espiritualidade menor, justamente para fazer com que as pessoas caiam no consumismo e no medo e energia que alimenta essa galera. E para fechar a questão do bloqueador solar que a Marisa trouxe, vocês sabiam que os bloqueadores solares no mundo estão acabando com o pigmento que colorem os recifes de corais? Eles estão perdendo a cor por conta da ação dos bloqueadores solares. Estou sabendo estão disso. entendendo o movimento? Eu não uso faz muito tempo bloqueador solar. Eu também. Há muito tempo. Compramos aquela blusa com filtro solar, minimamente, pelo menos protege e não danifica o meio ambiente. Eu fico parecendo a Peppa, o pai da Peppa, né? Peppa Pig, rosinha, mas eu não uso, não. Você tá com uma cara mais da Pig, do Caco. Meninos, não sai do assunto. Bem, nós já estamos, se vocês não têm mais nenhum comentário, se ninguém mais quer falar, Sandra quer falar, Fátima, Camila, Selma... Marisa. Fale. Eu quero falar. Ela vai falar? Fala você, Selma, fala. Então, sobre o sol, quando você começou a falar sobre o sol, que ele vem aquecer as montanhas, as águas, né? As planícies e tudo mais, eu já me apaixonei. Falei assim, gente, como eu sou egoísta, eu achava que o sol tinha vindo só para me aquecer o dia. Né? E outra coisa, eu falei assim, gente, é como se Deus estivesse nos abraçando com o sol. O sol é um braço de Deus que vem nos aquecer, nos amparar. E eu tenho reumatismo nas junções, né, do corpo. É uma herança que meu avô deixou, meu avô materno. E meu reumatologista,
Ele falou assim, eu não vou te dar nenhum remédio. Eu me recuso a te dar remédio. A não ser quando você tiver uma dor muito intensa, que às vezes, se eu deixar, eu não consigo sair da cama, né? E nem você consegue me tocar. Aí ele falou assim, você tem na natureza o remédio de graça, que é o sol. Então, todas as manhãs, você vê o horário certinho e vai tomar o seu sol. Toma 5 minutos, 10, 15, depois volta, relaxa um pouco. Quando o corpo esfriar, você volta mais um pouquinho, vê o horário certinho. Então, para a saúde do seu corpo, dos seus ossos, para a sua própria saúde. E quando você falou do sol, eu fiquei assim, eu estava assim, ouvindo todo mundo fazer o comentário, falei assim, eu vou esperar, porque eu preciso falar sobre o sol. Então, é isso. O sol realmente, para nós, é uma bênção, né? É um abraço de Deus. É isso aí, tá? Obrigada. Obrigada, Selma. Muito obrigada. Fala, Nádia. O Luciano já me respondeu. Ah, tá. Você vai falar alguma coisa além disso? Não. Tá bom. Alguém vai falar mais alguma coisa? Camila, Fátima Cochete, Dona Eliane, Sandra, Marizinha, alguém quer fazer algum comentário? Eu quero falar. Pode falar. Hoje eu achei o estudo impecável, maravilhoso. Estou aqui quietinha, trabalhando na costura e prestando atenção em tudo que você falou, absorvendo assim, coisa por coisa, porque esse estudo foi principalmente para mim. Todo mundo enfrenta dificuldade na vida, eu também estou enfrentando muita dificuldade aqui desde que eu cheguei no Brasil com a família do meu pai, por causa de um problema da casa da minha avó, que deixou sem resolver e caiu tudo para eu resolver sozinha. Mas aí, nesse estudo agora, você pregou muito que a gente deve fazer a nossa parte, né? Fazer o bem, independente para quem seja o bem. Então, eu entendi que quando a gente faz o bem, que a gente não pode mudar o mundo, infelizmente. A gente só pode mudar a nós mesmos, entendeu? Então, se você faz uma coisa de boa ação para as pessoas e as pessoas dali para frente elas não tomam postura, não diz respeito mais a nós, diz respeito a cada um com seus problemas, entendeu? Então, esse estudo foi maravilhoso para mim e eu escutei uma vozinha no meu ouvido falando que é para eu ficar tranquila, calma, deixar o barco correr, que eu já tinha feito a minha parte. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Que bom, Camila, que bom. Fico muito feliz. As coisas vão se encaminhando. A gente fica tão feliz de tudo estar se encaminhando. A gente tem que acreditar. É só acreditar e fazer a nossa parte, que o resto vem. Como disse Jesus lá na história, não, Buda disse para João, a paciência é testemunho que a natureza nos dá todos os dias. Então, a gente precisa ter paciência que as coisas vão acontecer na hora e no tempo certo. Alguém quer mais falar alguma coisa? Dona Eliane está aí, tão bonita de rosa. Queria fazer só uma colocação final aí. É que é muito comum, né? É muito comum as pessoas colocarem o Jesus, né, num patamar alto demais, né? Num patamar acima do normal, e como a gente fala, né, é difícil desmistificar Jesus. Né? E aí, qual é o grande lance dessa história? É que a gente não precisa ficar fazendo isso porque temos um exemplo mais ao nosso nível, né? Se está difícil descrucificar Jesus, se está difícil tirar Jesus desse altar tão alto, esse João. João foi um ótimo exemplo de um espírito benfeitor aqui na Terra. Então, a gente pode imaginar que existem muitos seres mais próximos a nós com a mesma estirpe de Jesus, que tiveram junto do Mestre. Então, fica mais leve, o jugo fica mais leve dessa forma. A gente imaginar que existem
É muito comum falar de Chico Xavier, de Divaldo, então tem espíritos que estavam como nós aqui, contemporâneos até da gente, e fica mais leve, porque eu entendo que para muitos é difícil tirar Jesus do altar, é difícil tirar Jesus da cruz, é difícil tirar aquele ser que foi fenomenal, né? E a gente precisa virar essa página. Mas que tal virar essa página com alguém como João, como Francisco de Assis? É muito mais fácil. Obrigado. Porque, de nada, meu amor. Porque é o seguinte, o catolicismo até agora colocou Jesus no altar e nos distanciou muito dele. Crucificou Jesus e fez com que a gente pensasse que ele morreu, e o que nos distanciou mais ainda dele. O Espiritismo veio trazer Jesus para perto de nós, descrucificou Jesus, mas, porém, todavia, contudo, Jesus é o governador do planeta, espírito crístico, e é muito grande, sim. É um espírito imenso, é um espírito que não é só o governador do planeta, ele é o governador da nossa galáxia, é um espírito imenso. Por isso, ele disse, eu e o Pai somos um só. Então, ele é, sim, um espírito imenso, mas, por ser um espírito imenso, tem uma humildade tão grande quanto a envergadura moral dele. E, para isso, sempre se faz pequeno. E, para isso, sempre nos lembra que ele está conosco. Jesus, por ser quem é, ele não vive no altar. Ele está aqui no meio, Jesus está no meio de nós. Mas isso também não quer dizer que ele seja igual a nós ou que seja um espírito como ele é realmente um espírito grande. E é um espírito que alçou tanto no seu gradiente espiritual que a gente sabe pela transição planetária que Francisco de Assis é que ficou no lugar dele, nessa hierarquia, Francisco de Assis / João Evangelista, é que ficou como governador do planeta no momento de transição para frente. Então, porque Jesus é um espírito de envergadura muito maior, e Jesus e João são um só, porque são espíritos tão grandes no amor. Mas, em hierarquia sideral, Jesus está acima de Francisco de Assis muita coisa. Porque em tudo tem hierarquia, e existe uma hierarquia sideral. E essa hierarquia é o que representa. Aqueles arquétipos todos, Jesus lá na cruz, Jesus morreu, esquece isso. Jesus está conosco. Por ser grande, se faz pequeno. Porque esta medida de grande e pequeno, quem nos dá é a nossa régua, que ainda é muito orgulhosa e muito egoísta. Nesse instante, se ninguém tem mais nada para falar, para acrescentar, para agregar aqui conosco, nós vamos encaminhar-nos para a prece, entendeu? E nós queremos que todo mundo coloque na tela mental, nesse instante, aquelas pessoas que gostariam de ajudar. Não precisa falar o nome, só coloca na tela mental e nós vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, esse mestre, esse irmão, esse amigo querido do nosso planeta, da nossa alma, que ele nos ajude a compreendermos definitivamente essas leis siderais, essas leis que regem os universos, que são leis que são aplicadas em todos os mundos. É a lei da retidão pela retidão, do amor pelo amor, da disciplina pela disciplina, do bem pelo bem, da tolerância pela tolerância e do infinito, da infinita bondade. Nós somos frutos dessa bondade, nós somos frutos desse amor infinito
Então, que esse amor infinito que já está dentro de nós, que faz parte de nós, porque nós somos filhos desse Deus tão previdente, tão amoroso, que esse amor, nesse instante, Senhor, possa sair do nosso coração, do nosso pensamento, e ir aonde estão, Senhor, aqueles corações que nos pedem ajuda, que necessitam da nossa ajuda. Senhor Deus, Senhor Jesus, magnânimo Mestre, permita que os teus trabalhadores, nesse instante, vão até os hospitais, até os presídios, as mansardas, as sarjetas, vão aonde tem um corpo nu, uma barriga com fome, um corpo em chagas, um coração machucado, e balsamiza com a tua misericórdia, Senhor. Permita que a nossa mente se abra para o discernimento e para a sabedoria, e que possamos agir de acordo com as tuas leis, oferecendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos oferecesse, dando a compreensão e o perdão para o outro, a compreensão e o perdão que nós necessitamos tanto. Ajuda-nos, Senhor, a nos desdobrarmos em misericórdia por todos aqueles que ainda, Senhor, distantes da tua luz, nos machucam, nos apupam, nos achacam, nos encurralam nos desvãos, Senhor, das iniquidades do mundo. Tem piedade, Jesus. Tem piedade. A humanidade que tapeia cega diante da tua verdade. E nesse instante, Senhor, que todas as águas que entram nas nossas casas, que entram nos hospitais, que jorram pelas ruas as águas das chuvas, Senhor, que elas sejam abençoadas, de forma que nos curem, que balsamizem os nossos corpos físicos e espirituais. Que os alimentos, Senhor, sejam imantados pela tua misericórdia, fortalecidos pela tua piedade. Envolve, Senhor, a tua luz, todos os nossos lares, os nossos amores. Envolve, Jesus, todos aqueles que estão nas posições de comando no mundo. Que a tua piedade os envolva, que a tua misericórdia, Senhor, balsamize esses corações nesse instante. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade na terra, como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e as nossas dívidas, e permita que os nossos inimigos um dia se tornem os nossos amigos, e não nos deixe novamente cair nas tentações, e se cairmos, Senhor, levanta-nos diante da tua majestade para, erguidos como Lázaro, possamos de novo recomeçar.